Se você é um profissional, trabalha numa empresa, ou mesmo se não trabalha numa empresa, talvez uma dúvida que você tenha é: como eu posso desenvolver as minhas habilidades de liderança? Existe uma cartilha? Existe um método? O que eu poderia fazer desde já, a partir de hoje, para que ao longo do tempo eu me capacite e seja um líder melhor? Com a palavra, ninguém melhor do que um líder em palestras e em palestras de liderança, meu amigo Marcelo de Elias. Ô Alexandre, cara, eu me lembro de um conceito muito antigo, chamado Janela de Johari, não sei se quem assiste se lembra disso, e que fala justamente sobre isso, a capacidade da pessoa se expor, né, versus a capacidade dela estar aberta a receber feedback. Eu estou falando disso porque eu acho que, para desenvolver boas habilidades de liderança, a gente tem que ter esses dois olhares. Primeiro, você não tem que ter medo de se expor. Se expor é mostrar a sua capacidade de liderar, não ter medo de estar à frente de times, né, de conduzir propósitos, objetivos, enfim. Tem gente que tem habilidade de liderança, talvez ali dentro dela, mas talvez por timidez, por vergonha, por medo de errar, né, por medo de parecer vulnerável demais, elas falam, não, deixa eu quietinho no meu canto. Então, eu acho que se ela se expõe, ela assume um papel desse, nem que seja informalmente numa situação, ela vai exercitando, ela vai praticando. E o outro olhar é justamente isso, é a questão de estar aberto ao feedback, porque a melhor forma de você saber se você está indo bem é você ouvir pelo olhar também de outras pessoas. Eu lembro uma vez, Alexandre, que eu fui convidado para participar de um projeto numa empresa onde eles estavam implementando avaliação de desempenho. E eu fui chamado para ver alguns líderes dando feedback para os seus liderados, para acompanhar e depois dar umas dicas para esses líderes. E eu ficava quietinho no canto, como se fosse uma samambaia ou um abajur queimado, assim, sabe? Mas era interessante, cara, que uma vez eu vi uma coisa, só uma vez. Foi quando o líder chegou no liderado e falou assim, olha, eu tenho algo para te dizer, eu estou aqui para te dar um feedback sobre o seu trabalho, mas antes de eu falar qualquer coisa, ele fechou as anotações e falou assim, me dê um feedback, né? Como eu sou enquanto líder. Cara, eu achei sensacional. Claro que quando a pessoa se sente ouvida, ela escuta melhor, então vai ser mais fácil ele dar feedback para essa pessoa, depois que essa pessoa disse o que pensava dele. Mas isso é um ato de humildade, assim, uma coisa de vulnerabilidade, ou então de muita autoconfiança, né? Mas o que eu percebo? Que essa abertura a entender o que a equipe acha de mim, o que a empresa acha de mim, né? O que o mercado acha de mim, se eu tiver uma relação com o mercado no meu papel de liderança, isso também vai me dar condições de me desenvolver muito nessas habilidades. Ou seja, se mostrar e colher feedback. Bacana, Marcelo. E eu acho que, se a gente imaginar que a liderança, né, é aquela habilidade que a gente tem de guiar as pessoas, de inspirar, né, de influenciar para um propósito comum, eu acho que é muito comum que a gente associe a liderança com isso, né, com influenciar os outros, né, com exercer influência sobre os outros. Mas acho que um caráter oculto, uma habilidade oculta da liderança, é justamente o que vem antes disso. Acho que é impossível que você exerça influência e domínio sobre outros se antes de tudo você não tiver algum conhecimento e domínio sobre você mesmo. Né? Por isso que eu acho que a primeira habilidade que antecede até a influência externa é a influência interna. É o autoconhecimento, né? Você se conhecer, conhecer suas vulnerabilidades, quais são os seus padrões, né, de comportamento. Isso tudo é maturidade também, você se reconhecer por dentro. E se o autoconhecimento é importante, acho que um líder tem que estar sempre buscando conhecimento. O conhecimento técnico daquele ofício, porque muitas vezes o líder é visto como alguém que é meio que um maestro naquele ofício, né? Que pede para fazer uma tarefa, mas essa própria pessoa sabe o que é essa tarefa, para que é essa tarefa, essa pessoa acaba sendo admirada, acaba sendo uma referência. É muito melhor, não que o líder precisa saber tudo que ele pede para ser feito, evidentemente, mas esse líder, quando ele também é um perito naquela arte, isso ajuda, e o conhecimento das técnicas de liderança, que tem técnica, sim, né? Não é uma coisa, uma arte abstrata, existe uma técnica para isso, né? E eu acho também que uma coisa muito importante do líder, sobretudo quando você está querendo buscar habilidades, a gente está supondo aqui que você é um líder em formação, todos são, às vezes é buscar um mentor.
sabe? Dentro da empresa, na igreja, na comunidade, tem alguém que de repente pode servir como mentor. Marcelo, nesses meus estudos de Revolução Prateada, do etarismo, da Revolução da Longevidade, eu tenho visto muitas empresas com uma prática super legal que é assim, ela pega profissionais sêniores, executivos sêniores, e ele meio que apadrinha um trainee, um profissional júnior com potencial. Então pega esse profissional que já passou por muitas coisas, já tem uma visão corporativa mais ampla, uma visão do mercado, mais serenidade, mais temperança, e pega esse moleque que é pura explosão e hormônio e dá uma assessoria para ele. Então acho que ter um mentor é legal. E por fim, eu acho que essa humildade que você falou, a humildade não só de dar o feedback, mas de receber como eu estou como líder. Isso é o líder servidor. O líder que chega para o subordinado e fala, como eu posso ser o melhor líder para você? Eu acho que isso, se alguém consegue ter essas habilidades, certamente essa pessoa será não apenas um bom líder, mas um líder que evolui ao longo do tempo. Cara, então para a gente poder fechar esse assunto, é importante entender o seguinte, habilidades de liderança. Habilidades para quê? Então eu penso que uma das coisas mais importantes que esse líder ou potencial líder precisa fazer é entender o que a empresa espera de mim, o que a equipe espera de mim, porque também é difícil, é muito subjetivo a gente pensar em quais habilidades um líder deve ter se a gente não entende bem qual resultado ele precisa alcançar. E quando falamos de resultados, não é só da empresa, mas principalmente das pessoas que têm expectativas também. Então, eu penso muito nisso. Entenda primeiro a importância do seu papel, os objetivos que precisam ser alcançados, e nisso você consegue analisar quais são aquelas competências, enfim, quais são aquelas habilidades que eu preciso desenvolver para ser um excelente líder. Agora, a gente não pode esquecer que muito mais do que apenas ser um líder que entrega resultado, bate meta e dá lucro para a empresa, o líder, na verdade, é alguém que deixa um legado e faz a diferença na vida das pessoas.